Esperamos poder refletirmos juntos esse tema que envolve sexualidade, a juventude e os processos de educação. Eu agradeço o convite da Federação, essa casa-mãe que abriga todo o nosso movimento, e pedimos que Jesus então nos abençoe em favor do nosso objetivo. Vocês conseguem ver? Eu tenho que ficar aqui por causa do... pedir para ficar aqui em função da filmagem, tá? Então, a gente vai dar um panorama da nossa realidade social, cultural, né? E entender um pouquinho esse processo todo que vai envolvendo aquilo que a gente chama de uma crise da modernidade ou uma crise pós-moderna. Então, a partir dos anos 50, começa a haver uma série de modificações na forma de pensar a realidade e nos estilos de vida que também começam a mudar de maneira muito rápida, muito veloz. Esse processo de mudança, simbolicamente, ele é inaugurado com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, esse momento da Segunda Guerra Mundial, com o estouro da bomba nuclear, representa esse momento de mudança histórica que alguns pensadores chamam de crise da modernidade e outros chamam de pós-modernidade. O fato é que, com os processos da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Industrial, com todos os grandes sistemas entrando em crise, começa a haver mudanças no cenário mundial, né? A mulher começa a sair de casa para poder colaborar no sustento da família, começa então a haver uma dinâmica familiar diferente, há um movimento mais acelerado em relação à vida humana, né? Com toda a Revolução Industrial, o ingresso então do mercado de trabalho da mulher, o número de divórcios começa a aumentar, a rede de apoio para a criança e do adolescente, que antes era mais estruturada, começa então uma nova configuração, onde isso começa a perder peso e realidade no mundo, né? As questões das crises econômicas, toda a Guerra Fria, e a partir de uns anos para cá, de maneira muito mais acelerada ainda, começa a haver daí um cenário onde as referências que situavam o nosso saber e as referências que eram os valores começam também a perder força. Então, antigamente existiam os grandes sistemas, né? O era capitalista, o comunista e assim por diante, e com esse movimento que se inaugura na crise da modernidade, os sistemas começam a não dar conta mais da forma e do jeito de pensar do homem pós-moderno. E com isso, então, começa a perder força aquilo que a gente chamava de valores e referências que determinavam a nossa forma de pensar a realidade. E aí começa um movimento muito individualista que a gente vai vendo aos pouquinhos, tá? Bem, isso também é chamado de sociedade pós-industrial, ou pós-informacional, ou sociedade pós-moderna, e assim por diante. Tem vários nomes para poder descrever esse momento, né, que a gente passa. E Joana de Ângeles, ela fala: chegamos a este ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista que objetiva possuir, dominar e gozar por algum momento. Essa é a meta que ele se atira desarvorada. Então, todo esse momento que Joana de Ângeles está colocando, aonde o foco da vida do homem moderno é o consumo, é o materialismo, né? Isso está, de alguma maneira, sustentado, essa fantasia do homem moderno, em função daquilo que a gente chama das crises do vazio, as doenças do vazio, uma questão do niilismo, esse vazio existencial de falta de sentido,
a perda dos referenciais que eu falava para vocês, e um fenômeno sociopsicológico que se chama o hiperreal. Né? Esse é um conceito que se tem nesse momento atual, aonde se coloca que a imagem ela é mais interessante, mais real do que a própria realidade. Então, com o processo cultural avançando dentro dessa nova perspectiva, a realidade passa a ser desconsiderada, onde a imagem é o que vale. Então, e essa imagem, na verdade, não é só os 15 minutos de sucesso, não é só o Big Brother, mas é a nossa relação que vai sendo assimilada até inconscientemente pela gente em relação ao modo de ser e de viver a realidade. Porque existe toda uma dinâmica na cultura de massa ligada à mídia, onde o valor da imagem começa a ser carregado. Então, nós somos jogados numa série de estímulos maciços, onde a imagem ela vai ditando regras e escravizando a nossa forma de pensar e sentir a realidade. Então, a gente vai ver assim, as propagandas, né? Coca-Cola, o prazer de viver, o pudim royal, que é sempre bonito, né? Então, o meu pudim royal nunca vai ficar igual à imagem da televisão. E a imagem que a Coca-Cola associa, né, a uma vida cheia de alegria, homens e mulheres extremamente sarados, bonitos, dando acrobacia, cheio de vida, sempre rindo, né? Então, aquela imagem de uma realidade que não é a realidade cotidiana da gente. A gente pode ter até alguns momentos, né, daquela alegria toda efusiante. Então, esse estilo de vida que a imagem vai estimulando, vai provocando no nosso psiquismo, vai gerar um misto de vazio e de fascínio. Então, a sociedade pós-moderna, ela é tomada por um fascínio pela imagem, a imagem nos captura, nos provoca, né, esse fascínio, mas na medida que a gente convive, né, e confronta aquela imagem, por exemplo, da Coca-Cola, quando eu vou num boteco aqui de Porto Alegre e tomo uma Coca-Cola, a imagem que eu tenho é aquela imagem fascinante da propaganda. Mas a experiência de beber a Coca-Cola não me transforma naquelas pessoas todas cheias de vida, de alegria. Então, ao mesmo tempo que tenho o fascínio da imagem, a experiência psicológica de frustração. Porque eu não consigo trazer para a minha vida o que a imagem promete. Então, do ponto de vista psicológico, todo o processo que envolve o estilo de vida de ser pós-moderno envolve de um lado fascínio e de um lado frustração. Então, o sujeito pós-moderno, ele vai, de alguma maneira, se movimentando nesses extremos e com a perda dos referenciais, que dá um sentido à nossa vida, onde os sistemas, existia um conceito de beleza, existia o que era certo e o que era errado, existia uma direita e uma esquerda. Na medida que isso tudo começa a perder valor, perder força, né, começa a ver isso que a gente chama de um princípio esvaziador, né? Então, o sujeito vai perdendo os referenciais, né, da realidade e perdendo a substância de si mesmo, o que se chama hoje em dia de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. Ou seja, eu começo a perder a minha capacidade de discriminar também em relação a mim mesmo e à realidade, né? Então, tudo isso vai dando uma ideia que a gente tem muito conhecimento, porque a gente está numa sociedade informacional, onde a rede, a informática nos coloca em contato direto com tudo que acontece no mundo. Então a gente é jogado num campo de informação muito rico, das mais variadas formas possíveis. Isso dá uma falsa ideia que o adolescente, que o jovem de hoje conhece muito, mas na verdade é um conhecimento muito superficial. Ele conhece menos do que antigamente. Por quê?
porque são relações muito superficiais, onde essas referências que antes davam base, porque é necessário, importa reconhecer que todo o processo de construção de uma identidade psicológica, de uma noção de eu existo, eu sou, eu me reconheço, eu tenho autoestima, ela é baseado num processo que a gente chama de um campo psíquico, que é um campo interno, um chão psicológico. Se não existe esse chão psicológico, né, onde eu posso me erguer emocionalmente, eu não tenho como me constituir e ter uma referência a partir de mim mesmo. E essa base psicológica era dada pela família, de um lado, e era dado também pelas referências que o mundo nos trazia, de outro lado, servia como um eixo verticalizador que me sustentavam e me davam condições para poder me reconhecer primeiro como sujeito. Na medida que existe esse princípio esvaziador no mundo, onde esses sistemas foram para o água abaixo, onde a família foi desmantelada, onde o modo de ser do mundo é para o consumo, é para a vida material, então essa base começa a deixar de existir. E mesmo que eu tenha toda a informação do mundo pela rede da internet, essa informação ela não é digerida, não é escoada, porque não tem essa base para poder estabelecer um diálogo discriminador. Então, o jovem, ele parece ter bastante informação, mas é uma informação superficial, que não discrimina, que não avalia, que não sabe avaliar, principalmente emocionalmente, a realidade. Então, como se a gente estivesse emborrecendo do ponto de vista emocional. Tá? E o que tem, do ponto de vista social, é uma sociedade onde o grande barato, a grande sustentação emocional é viver na adolescência. Então, é uma sociedade que está, de uma maneira, regredindo, sendo infantilizada. A sociedade pós-moderna é uma sociedade infantil. A gente vê um modelo de homem americano, né, o Homer Simpson, né, que é um cara que não sabe nada, que fica zapeando na frente da TV, né, consumindo salgadinhos, etc., né, e querendo apenas entreter a sua vida depois de um dia de trabalho. Então, é um mundo onde o nosso compromisso com o outro, com a vida, vai ficando cada vez mais separado e cada vez mais individualista. Então, essa sociedade, ela está regredindo, está infantilizando. Então, a gente vê adultos com medo de envelhecer, com medo desse culto exagerado ao corpo, né? Com toda uma neurose em relação à ideia de envelhecer, de morte, querendo voltar para a adolescência, né? Pais muito adolescentes, muito infantilizados, e adolescentes que não querem crescer. Adolescentes que, né, com 30, 40 anos, né, ainda adolescentes, não querendo assumir responsabilidade diante dos enfrentamentos da vida. Então, toda essa realidade, onde esse cenário infantil está presente, a gente vê os pais se disputando daí, essas gratificações e esse estilo de busca de bem-estar que é muito individualista atualmente, né? Tudo isso, então, vai desmantelando a nossa estrutura emocional e psicológica a partir disso que a gente chama de princípio esvaziador, né? Então, as doenças do vazio, que hoje em dia a gente vê, né, que são doenças que são chamadas assim, porque o grande sintoma é uma falta de sentido. Né? Então, isso acontece nas doenças borderline, nas doenças de transtornos de alimento, anorexia, bulimia, nos processos que envolvem cada vez mais distúrbios de automutilação. Então, a gente está vendo o índice de suicídio, o processo de automutilação entre os jovens, né? O jovem tem que se cortar com gilete, tem que se cortar com um pedaço de caco de vidro, para poder sentir-se vivo, né? Quer dizer, qual é a necessidade hoje em dia de um adolescente ficar e começar a ferir seu corpo e examinar seu sangue, né? O que ele quer com isso, né? Por que ele é movido por uma compulsão a se cortar?
que é um processo psicológico que está atualmente muito presente nos comportamentos dos jovens. Então a gente vê, parece que as pessoas vão ficando anestesiadas e perdendo sentido, e parece que tem que buscar daí elementos de fora para compensar essa falta de sentido, né? A gente vê as raves com festas que duram 3 noites, movida a estimulantes, movida a droga, a pessoa que vive intensamente. Então, a gente vê esse jovem desesperado para aquilo que chama de uma vida intensa, mas intensidade não quer dizer profundidade. E essa é a grande confusão psicológica da juventude, dos jovens, que eles vivem de maneira muito intensa a vida, mas sem substancialidade, sem profundidade emocional. Então aquilo dá uma sensação momentânea de prazer, de alegria, mas facilmente de novo volta de novo vazio, e mais ele tem que buscar sensações emocionais febris, intensas, para compensar esse vazio que é cada vez maior. A ponto daí de ver jovens não só se mutilando, mas matando os outros de maneira gratuita, né? De maneira bastante terrivelmente assustadora e por nada, né? Como um caso aqui no Brasil, que um menino de 11 anos matou a avó porque ela proibiu ele de jogar videogame. Quer dizer, então essa capacidade de avaliar a realidade, de discriminar a emoção, de poder avaliar o outro na minha relação, começa a se perder e fica muito grave no nosso tempo atual. E isso a gente chama de entorpecimento psíquico. Tá? Então a gente vem de uma era de ansiedade. Essa era de ansiedade, ela vem de uma sociedade cada vez mais estressora, então a gente está numa sociedade de estresse, de muito estímulo, de muita exigência, né, de consumo. A gente ganha dinheiro e não dá conta, sempre tem novas necessidades surgindo, a nossa vida está muito acelerada, então a gente tem um estilo de vida e um processo de jornada de trabalho que é cada vez maior, com pouco tempo para as relações, pouco tempo para sentar em casa e conversar entre a família, não existe mais isso. O espaço do lar é apenas trânsito, porque tudo virou trânsito no mundo, né? Tudo está em transição, e o popular é apenas um lugar onde eu largo minha mochila para ter de novo, ou eu vou comer rapidamente, quando eu como em casa, ou as pessoas poucos se encontram, enquanto estão em casa, cada um no seu canto, com sua maquininha, né? Teclando na internet, no Facebook, né, no WhatsApp, qualquer coisa desse gênero, e as pessoas não estão se relacionando, e não estão sabendo se relacionar, né? Então toda essa era de ansiedade do nosso mundo, de um mundo acelerado, não se perdeu. A gente continua sendo pessoas ansiosas. Mas se juntou um outro sintoma que é o entorpecimento psíquico. Então, é estranho isso, mas a gente está ansioso, mas ao mesmo tempo entorpecido, anestesiados emocionalmente. Então, esse é um dos 2 grandes sintomas do nosso estilo de vida, né? Então, esse entorpecimento psíquico parece que dá uma certa apatia, um cansaço, como se as coisas que a gente faz nunca são como se tudo, por mais esforço que eu tenha, eu não consigo realizar o que eu quero, ou não é suficiente, e assim por diante, mas sempre tem alguma coisa errada, ou vou ficando apático, ou vou vivendo a vida de maneira mais robótica, fazendo as coisas, funcionando, né? Mas sem um gosto pela vida, e assim por diante. Então a gente vê a síndrome do pânico crescendo de maneira avassaladora, né? A depressão dá mais do que cachorro-quente na esquina, né? Hoje virou uma coisa comum, né? E então, como diz aqui a frase, né? Estamos cada vez mais acometidos por síndrome do pânico, doenças autodestrutivas, nossos olhos são opacos e vazios, nossos corações com uma dor surda, né? Então a gente está vendo nessa dinâmica toda todo um processo que, na verdade, as pessoas vivem,
mas não se dão conta desse estilo. Porque a gente vai ficando impregnado desse jeito de ser, porque já nasce numa sociedade onde isso parece normal. Né? Isso parece normal. E uma sociedade que foi estimulada por uma imagem, uma fantasia que vai sendo passado como verdade, que é uma fantasia onde tudo é superficial e vivido no consumo. Quer dizer, hoje nada dura, né? Antigamente eu ganhava um relógio do meu avô, que foi passado pelo meu pai passou por mim, e aquele relógio tinha uma história de vida, tinha um afeto, ele durava a vida inteira, ele era feito para durar a vida inteira. Hoje o celular, né, dura 3 meses, aqui tem que vir um outro, e aí a gente tem a noção que as coisas são descartáveis. O fast food, a comida rápida, tudo é descartável hoje em dia, as coisas não foram... Então, isso vai... O jovem que reencarna, aquele que reencarna num mundo onde tudo é muito rápido e descartável, ele começa a achar natural que a vida seja assim. E isso acaba estabelecendo também nas relações com o mundo. O mundo se torna descartável, as relações são descartáveis. Hoje os adolescentes, eles vivem relações onde não há comprometimento com o outro, que há o comprometimento com a minha fantasia individualista de ter prazer, de ter experiência, né? Mas não vínculos. Né? Então a situação dos vínculos entre os adolescentes está muito comprometido. E esse estilo de vida, ele vai passando também para a nossa forma de ser no mundo como um todo, na nossa economia, na nossa arquitetura, e assim assim por diante. Então a gente vê assim, sintomas como fragmentação, hiperespecialização, depressão, inflação, perda de energia, jargões e violências, cada vez mais a violência aumentando movimentos fundamentalistas, né, neonazistas, cada vez mais o ódio racial, o ódio religioso, né? A gente tem toda uma série de comportamentos que a gente pensava que com as guerras, com os conflitos, com o passar do tempo, a gente tinha aprendido com a dor, né, das grandes guerras, aprendido com os movimentos de imigração no mundo, e a gente vê que isso não foi assimilado, porque as relações de ódio têm aumentado cada vez mais no mundo, né? E aí a gente vê que o mundo também tem sintoma. Os nossos prédios estão anorexos, a nossa economia é bipolar, né? Uma hora tem dinheiro, né? A gente entra em crise, a bolsa de valores entra em depressão, a bolsa de valores, né? E aí falta dinheiro no mundo. De repente acontece alguma coisa lá do lado do mundo, volta a ter dinheiro no mundo, daí todo mundo fica maníaco, no mundo. Então, a gente tem uma sociedade que do ponto de vista da organização, seja econômica, seja dos estilos da nossa vida, também reflete esse sintoma. A dor da alma não está só no indivíduo, está em toda a sociedade. E a forma e o estilo de ser do mundo reflete também esse sintoma. Então, isso faz parte, de uma maneira também, do nosso momento atual, né? Então, o sujeito pós-moderno é eternamente satisfeito, frustrado com a realidade e preso na sedução da imagem. Aquilo que eu falei do hiperreal, que resulta no misto de fascínio e vazio, né? E o Bauman, que é um sociólogo polonês, muito em voga, ele faz um estudo da sociedade pós-moderna e ele chamou esse momento que a gente vive de tempos líquidos. Uma sociedade líquida, né? Então, o que ele está dizendo quando ele fala que nossa sociedade é uma sociedade líquida, né? Que existe todo um dinamismo, um processo de transição para a pós-modernidade, que envolve todo esse derretimento das referências, das tradições, todos os processos que antigamente baseavam a nossa estrutura, como lealdades tradicionais, os direitos do indivíduo, os direitos do cidadão, relações de compromisso com valores coletivos, isso tudo começa a se derreter. Por isso que fica um grande líquido, um escoamento, onde nada mais segura e dá conta de construir uma referência para mim me situar e existir enquanto indivíduo.
Então, o que a gente vê nessa ideia do Bauman, das relações líquidas, do tempo líquido, de uma sociedade líquida, é a perda dos referenciais que nos constituem. A gente vai perdendo os referenciais e fica uma massa confusa, uma grande confusão, onde vale tudo. Então, por um lado, a perda do grande sistema deu uma grande liberdade para o indivíduo, em todos os sentidos, estéticos, políticos. Hoje não tem mais partido político, né? Vale tudo. Na parte estética vale tudo. Eu posso misturar móveis rococó na minha casa com acrílico, que está tudo bem. Eu posso ter um brinco tribalista de uma orelha, na outra um brinco de strass, de cristal, sei lá o quê. Então, hoje em dia, a forma de compor da vida, ela ganhou em versatilidade, ganhou em possibilidade, mas ao mesmo tempo, se deu possibilidade de maior riqueza e liberdade para o homem, gerou muita confusão. E a gente não está conseguindo lidar com essas referências, porque elas foram se perdendo. Não existe mais referência nenhuma, né? Então, isso implicou em fragilidade das relações, falta de compromisso real e uma invasão da racionalidade instrumental. O que é isso? A tecnologia começa a avançar cada vez mais, ela nem precisa mais de uma sustentação teórica e científica, porque ela já se constitui com uma realidade que avança sozinha. E isso cria uma fantasia também das coisas que estão a serviço de um funcionamento, de uma racionalidade onde as coisas ou me servem ou não me servem. Então a gente começa a pensar em termos de processos funcionais na vida, do que é prático, do que me favorece, daquilo que ajuda né, um trânsito. Então, eu não tenho mais tempo para parar para tomar um cafezinho com meu amigo ali no bar, porque eu tenho que correr rápido para buscar meu filho na escola, depois o trânsito é infernal, eu tenho que sair meia hora antes para poder ir na casa espírita, e assim vai. Então eu começo a construir toda a minha vida em irracionalidades instrumentais para poder me movimentar em exigências do mundo que parece que são processos que me facilitam a vida, porque tem tecnologia, tem mais facilidades, a gente tem mais condições de adquirir isso e aquilo, mas que na prática não são facilitadoras, né? São complicadoras. Bem, então o que o Bauman vai falar, né? Que toda essa liberdade referendada com a modernidade, pós-modernidade, ela é deslocada na cultura de consumo. Então, todas as referências que existiam na minha vida vão ser substituídas por uma única referência, que é o consumo. Então, o consumo ficou sendo a grande lei da vida contemporânea. Né? As pessoas vivem para consumir. Né? A gente vai no shopping center, no final de semana a gente vê, né? E desespero, e mais consumo, né? Então, a gente tem, de um lado, o que o Bauman fala, de uma insegurança existencial, um tempo de indefinições e incertezas, né? Então, e aí o que a única coisa que a gente tem de imediato é a possibilidade de sentir prazer através do consumo. Porque se eu não consigo discriminar, se a minha relação tá superficializada, se os meus vínculos não tem uma base profunda e amorosa, se a minha capacidade de avaliar o que é bom, o que é ruim, se perdeu, então eu começo a trocar a minha relação do mundo com aquilo que o mundo me proporciona, que é o prazer através do consumo. E o consumo começa a ser a única forma de escoar toda essa gama de emoções, de busca de sentido, de possibilidade de realização na vida, né? Então a gente tem um mundo sem alma, que não oferece intimidade. As coisas são ignoradas, cada objeto, por definição, é rejeitado mesmo antes de ser manufaturado. Lixo e traste sem vida, tirando completamente seu valor do meu desejo destrutivo de ter e possuir. Completamente dependente do sujeito para lhe insuflar vida com o desejo pessoal.
Quando o indivíduo não possui virtude essencial, minha própria virtude como indivíduo depende inteiramente e somente da minha subjetividade, ou do desejo que o outro tem por mim, ou do medo que tem de mim. Tem que ser desejável, atraente, um objeto sexual, ou ser importante e poderoso. Pois sem esses investimentos na minha pessoa, resultante tanto da subjetividade do outro como da minha própria, não sou nada mais do que uma coisa morta entre coisas mortas, para sempre um solitário em potencial. Então, a gente vê que esse culto à imagem começa a tomar lugar do indivíduo e a persona, né? Ou seja, essas máscaras coletivas, produtoras de subjetividade. A gente tem que ser sarado, bonito, rico, né? E assim por diante, começam a tomar lugar do indivíduo. E eu só me sinto, então, cada vez mais valorizado se o outro me reconhece através desse universo que acaba sendo o universo do consumo. Então a gente vê aquele modelo americano das escolas secundárias e das faculdades invadindo aqui o Brasil, né? Onde a pessoa tem que ser a poderosa, né? Ou tu é nerd, ou tu é esportista. As pessoas se dividem, né? Se isolam o outro se não é igual a mim, né? Num desespero de achar uma identidade que possa ser reconhecida e valorizada. Porque antigamente, claro, o bullying sempre existiu, né? A criança, ela tem essa natureza, ainda mais na adolescência, a gente está construindo uma identidade, está testando forças internas. Então, é natural que existem provocações, né? Então o bullying sempre existiu, mas era um processo mais inserido num contexto menos dramático, menos violento e não tão provocador de cisão como é hoje em dia, né? Hoje em dia, o nível de bullying, de violência nas escolas, de tal maneira que praticamente impede a poder compor realidades através das diferenças, né? Que é o grande processo de solidariedade, de fraternidade e de democracia numa sociedade, né? Compor com o que é diferente, né? E hoje em dia tem uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? Então, a gente vai vivendo uma sociedade de espetáculo, né? Onde tudo é público, né? Hoje em dia a gente paga a internet para acompanhar uma pessoa sendo dono de casa, né? Porque é uma grande novidade, né? A gente não sabe o que é isso, né? Daí a gente tem canais pagos onde tu acompanha a pessoa, né? Cozinhando, fazendo sexo, mudando de roupa, tomando banho. Quer dizer, o mundo privado ficou tão descaracterizado, um mistério, porque tudo é público hoje em dia, né? As pessoas invadem mundo, não existe mundo privado, o meu mundo interno, com as minhas coisas, tudo se torna público e em espetáculo. A gente vê o Big Brother, que é onde o mundo privado acaba se tornando público e tomando lugar, né, na vida das pessoas. E essa dimensão dos vínculos, do mundo privado, das relações, né, passam a ser cada vez mais exploradas pela mídia, né? A gente vê a vida dos famosos, né? E aí se tal fulano se separou da fulana, os filhos da fulana, o passeio do fulano, as férias do ciclano. Então, tudo isso se torna um momento de espetáculo, aonde essas realidades também são grandes imagens fabricadas de uma vida que parece idealizada, né? Então, a gente tem só aquela vida ideal das referências da mídia e parece que nossa vida, então, é pobre, sem sentido, a não ser que a gente também vire um ser de espetáculo e possa compor na vida buscando uma forma de atrair a atenção do mundo também, né? Então, tudo isso reflete uma incapacidade da gente gerar satisfação por nós mesmos. Então, a grande sensação emocional é de uma grande insatisfação. Para você ter uma ideia, o governo alemão estava muito preocupado com a violência
das crianças que estão entrando a recém na vida escolar. Crianças de 5, 6 anos, com grande crise de relação, nem tão recém iniciando a vida social, já entra em crise, né? E havendo uma violência muito grande entre as crianças pequenas. E o governo alemão não sabia, começou a se perguntar por que estava havendo tudo isso, né? E começaram a filmar as crianças, fazer uma experiência de avaliação psicológica através do estudo do comportamento das crianças. Aí os pedagogos e psicólogos fizeram conta que a vida das crianças alemãs são todas elas muito dirigidas. Tem hora para entrar, hora para sair. No futebol, ela tem que fazer o que o técnico manda. Ela não tem criatividade, ela não tem movimentação própria. É tudo um esquema já definido, né? Na forma de brincar, né? Então, eles viram que todo o modo de ser das crianças é conduzido através de padrões de comportamento pré-estabelecidos. E aí, eles começaram a fazer uma experiência diferente. Eles começaram, em vez de dirigir o recreio das crianças com atividades formais, eles deixaram as crianças soltas no pátio e deixaram pedaços de corda, bola atirada e fitas penduradas na árvore e ficaram escondidos, sem adulto. Só as crianças no pátio, com aqueles estímulos e sem adulto para orientar a vida delas. No primeiro momento elas ficaram confusas, sem os adultos, olharam, buscaram os adultos, não tinha ninguém, olharam as fitas, olharam as cordas, ficaram com medo de mexer, porque elas não podiam mexer, que a ordem é não tocar naquilo que não se conhece, e assim por diante, né? Buscavam os adultos para tentar entender o que estava acontecendo, perguntar alguma coisa em relação àquele material todo, e não vinha nada. No segundo dia, elas começaram a se cochichar, brincar, apontar para a bola, apontar para a corda, iam lá, tocavam nos objetos, né? E riam e largavam, e riam e largavam, e num movimento assim, de bicho, né? Descobrindo uma nova realidade, né? A partir de alguns dias começaram a interagir e brincar com os elementos. Tinha giz no muro, tinha bola tirada, começaram a pegar cordas, fitas e brincar e interagir. E começaram a estabelecer relações entre eles, de brincadeira, inventar as brincadeiras. E isso, só esse fato diminuiu não sei quantos % a violência dentro da sala de aula. Então tu vê, esse espaço criativo, que a gente tem que descobrir por nós mesmos, de interagir com a vida, de se constituir como sujeito, brincando, criativamente, onde o outro faz parte do meu mundo, onde eu preciso do outro para interagir, né? Começa a resgatar um espaço onde eu começo a construir não só uma rede social, mas a possibilidade de tirar satisfação das coisas simples da vida que a gente foi perdendo. Porque tudo hoje em dia é dado tecnologicamente. Não é construído por mim. Né? Não é pensado por mim. Não é exercitado por mim. Então, quando o adolescente ele é tirado do seu tablet, do seu smartphone, do seu celular, ele não sabe o que fazer. Literalmente ele não sabe o que fazer. Nem conversar com o outro. Ele conversa pela maquininha. Né? Porque é tão difícil ele poder interagir com a vida que parece que ele depende hoje em dia desses modos tecnológicos para constituir a relação dele com o mundo. Né? E poder se colocar e se expor e tirar daí a alegria e satisfação da vida. Então, o que a gente vê é que pela sociedade, da era da ansiedade, por todo esse esvaziamento que o Balmo coloca, de um tempo líquido, das perdas referenciais, pela tecnologia que criou uma rede social imensa de contato, mas perdeu, em outro lado, intimidade, a gente vai ter essa condição que ele fala aí de um adiamento da situação, ou seja, uma impossibilidade de atingir a satisfação. E isso é uma coisa bastante comum no jovem. O jovem nunca está satisfeito. E tu pode comprar o que tu quiser. Tu pode comprar um tênis de R$1.000 para ele. Tu pode comprar roupa de marca. Tu pode dar o último celular. E ele vai estar insatisfeito.
A satisfação dele vai ser momentânea. Por quê? Porque essa satisfação não está nas coisas, não está no consumo. Está em encontrar sentido na vida. E isso que hoje em dia é a coisa mais difícil da gente entender. Como é que se constrói um sentido na nossa existência? Como é que constitui a nossa realidade, né? Então, aí a vida, né, vai construindo toda essa dinâmica aonde para que o sentido então é dado no consumo, né? E o Durkheim, ele tem um termo chamado anomia, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. A pós-modernidade marca o declínio da lei do pai, cujo efeito mais imediato no social é a anomia, onde a perversão se vê livre para se manifestar em diversas formas, como na violência urbana, no terrorismo, nas guerras ideologicamente consideradas justas, limpas ou cirúrgicas. A palavra tem origem grega, vem de a mais nomos, onde a significa ausência, falta, privação, inexistência, e nomos quer dizer lei e norma. Então, a anomia, né, é a falta de lei, a falta de normas, né? Etimologicamente, portanto, anomia significa falta de lei ou ausência de norma de conduta. A anomia é um estado de falta de objetivos e perda de identidade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. Então, esse termo cunhado por Durkheim no livro Suicídio dele, ele vai fazer uma análise da sociedade e vai reconhecer que a lei do pai, ou seja, o pai como o símbolo da ordem, do estabelecido, aquele que mostra o caminho, aquele que é a referência para o mundo, vai sofrer uma derrota. A gente vê a crise do masculino na sociedade moderna, né? O mundo masculino está em crise, o mundo do pai está em crise. Isso se reflete também como metáfora de uma sociedade sem lei, sem normas, sem pai, né? Porque psicologicamente o pai que corta a relação incestuosa da criança com a mãe, né? Dando limite e provocando o movimento da criança para o mundo, né? Porque se ela fica no colinho da mãe, ela fica lá, regressiva, e não quer sair daquele colo quente e protetor. Então tem que vir um terceiro para movimentar a energia e provocar uma ruptura dessa inserção da criança em novas experiências e na sua conquista no mundo. Então, essa lei do pai, que representa uma sociedade de valores, como eu falava antes, aqueles sistemas que orientavam a nossa vida, vão se perdendo. Onde não tem valores, onde não tem referência, onde não tem mais formas de conduta pré-estabelecida, se por um lado é uma sensação de liberdade, por outro lado uma sensação total de insegurança. Porque realmente, se a gente não tem uma base bastante clara e segura de se movimentar, né, eu fico de duas uma, eu me torno perverso, um psicopata, ou me fragilizo, me torno extremamente seguro em relação à vida, né? Porque falta essas normas que vão me situar e vão me dar condições de me movimentar no mundo, né? Então, essa anomia é um dos sintomas da nossa sociedade pós-modernos, né? Tem o Zizek, que é um outro pensador, que também fala dessa falta de lei, falta de tempo, falta de perspectiva do futuro, porque tudo desmoronou, né? Tudo se tornou demasiadamente próximo, promíscuo, sem limites, deixando-se penetrar por todos os poros e orifícios. Essa é uma frase do Zizek, que também é um pensador pós-moderno, falando de que a pós-modernidade abre então para a perversão. Tudo é normal hoje em dia, né? Hoje, sabe, nos Estados Unidos existem até organizações, inclusive com políticos americanos, que querem reconhecer a pedofilia como um comportamento normal. E com direito de amar a criança como se fosse um amor lindo e maravilhoso. A gente sabe que tem pedófilos em todas as classes sociais, tem pedófilos na política, médicos, assim por diante. Então, existem organizações americanas onde eles assumem, eles mostram a cara e assumem, e tem um movimento para que a pedofilia não seja mais crime no mundo e seja um estilo de vida, né?
Então a gente vê isso e na internet você vai encontrar tudo, né? Pessoas que têm relações sexuais com cadáver e assim por diante. Então, na verdade, o que a gente vê no mundo onde a gente vai perdendo as referências, né? É muito difícil, né, poder saber o que é certo e o que é errado. E aí a gente vai vivendo uma vida de banalização das coisas. Banalização do outro, banalização da nossa própria vida, banalização da natureza. Tudo vira banal e tudo é usado para o meu consumo também, né? Então, diante desse cenário, como educar? Como educar nossas crianças? Como educar nossos jovens? Se a gente está numa sociedade onde isso está instituído como um modo de ser da vida pós-moderna, da vida moderna, né? Ou seja, isso tudo que os grandes pensadores pós-modernos estão avaliando, estão refletindo como um sintoma da nossa sociedade, não é percebido como sintoma. É percebido como algo natural, porque eu estou vivendo nessa sociedade onde isso se constitui dessa maneira e parece que é assim. Né? Parece que é assim eu ter vários parceiros. Né? Porque eu já nasci numa sociedade onde eu começo a minha vida sexual já sem vínculo afetivo, né? Trocando, tendo experiências, em cada festinha que eu vou ter que ficar com tantas meninas. Então, como parece que a vida, o normal é assim, e eu não sou questionado, e a sociedade não questiona, e tudo parece que aceita esse estilo de vida, então eu não vou conseguindo ter critério para poder me avaliar e dizer que se isso me faz bem, não me faz bem, eu estou angustiado, eu estou tendo uma vida sexual onde eu não me satisfaço mais, e hoje em dia o barato agora que as meninas não podem mais ficar só com meninos, elas têm que ficar com meninas também, né? Porque não basta. Então, que cada vez mais, né, se isso tudo tem as suas possibilidades de abrir espaço para dar umas subjetividades, por outro lado, confunde e gera aquilo tudo que eu falei de insegurança, né? Então, tudo isso, na verdade, põe em jogo as relações, e as relações então não são mais baseadas no amor. Né? O amor como grande estímulo da vida, o amor como grande sentido das relações da existência, passa a não se constituir como o foco da nossa vida, mesmo que a gente fale no amor, mesmo que eu pense que aquilo é amor. Mas, na verdade, o que a psicologia nota em relação aos quadros das vivências sexuais, adolescentes, afetivas, é que as relações são de segurança e não do amor. Porque como a gente não tem mais referências estruturadoras do ponto de vista emocional, a gente quer segurança. E quando a gente quer segurança, o outro acaba sendo um instrumento da minha necessidade. Daquilo que me satisfaz enquanto busca dessa segurança, enquanto reconhecimento de mim mesmo, do meu narcisismo, da minha imagem, e aonde eu não me comprometo daí com o outro. Porque como não é um vínculo formado pelo amor, pelo afeto, e sim pela segurança, porque eu tenho questões básicas não resolvidas, tenho um vazio existencial, eu tenho uma medida da minha identidade que ela é frágil, eu sofro bullying, eu tenho que agradar o mundo, eu tenho que me tornar uma pessoa extremamente importante, eu tenho que me destacar para ser reconhecido. Então, no fundo, eu tenho esse fascínio pelo mundo, mas estou esvaziado em mim mesmo. E aí a minha relação afetiva e sexual está muito também baseado nessa tecnologia, nessa racionalidade instrumental. O outro é um instrumento, é uma tecnologia de consumo para a minha necessidade individual. Então, os sintomas da pós-modernidade é o hedonismo, que é o culto exagerado ao prazer e ao corpo. O neo-individualismo, o individualismo, né? Até porque hoje em dia qualquer pessoa pode ter o que quiser sem muito vínculo, né?
empresário paulista está no seu apartamento high-tech, ele pode pedir comida pelo telefone, pela internet, ele pode fazer sexo sem sair de casa, pela telinha, ele pode ter diversão sem sair de casa, né? Quer dizer, ele pode consumir tudo que o mundo quer para ele sem ter que se relacionar, sem ter que se comprometer, né? Então, essa facilidade que a tecnologia e o estilo de vida nos torna muito solitários na nossa vida moderna. A gente está interagindo na rede, mas emocionalmente muito solitários e muito individualistas, né? A gente vê isso nas relações dentro das famílias também, né? Na própria relação familiar. O adolescente não quer saber das questões familiares, o adolescente não quer interagir, tem muita dificuldade de se comprometer com as tarefas, de poder entrar num espaço do que acontece com os pais, né? Cara, no adolescente é meio assim, né? Um pouquinho meio assim. Mas hoje em dia isso está muito exagerado, né? Está num nível que é capaz de o adolescente chegar em casa e nem reconhecer mais quem é seu pai e sua mãe. De tanta pouca intimidade e relação entre eles, né? Ah, tu que é meu pai, tu que é minha mãe. Até porque as relações hoje em dia também estão muito mais fluídas, né? Casamentos que se fazem e se desfazem, várias famílias, núcleos familiares cada vez menores, não tem vínculos com o avô, aquela tradição do almoço da família, todo mundo reunido, isso vai se perdendo, né? Então a gente vê, né, toda essa realidade de uma sociedade onde não sabe mais o que é amar. A gente sabe o que é consumir e não amar. E aí as relações estão baseadas nesse consumo e nessa segurança. Porque o indivíduo parece que está muito constituído, parece que está muito forte, parece que sabe muito, mas no fundo está muito fragilizado. Um dia desses eu estava conversando com uma colega minha da psicologia, que ela tem uma netinha, e ela assistiu aquele filme Juno, que passou um tempo atrás no cinema já, que é de uma adolescente americana que está grávida, e ela não sabe, uma vez fortuita de um namoradinho, que ela não tem vínculo. Então o filme trata da questão se ela vai abortar, porque nos Estados Unidos não é crime abortar, então ela pode optar pelo aborto, ou pode doar a criança para um casal americano, porque elas são muito práticos, os americanos, né? Tem uma família, se um casal quer comprar a criança, né? Ou seja, dar apoio para o adolescente, pagar o médico, ela quiser dar a criança para aquele casal, isso é permitido na lei americana, não tem toda essa burocracia, esses trâmites, né? Porque aqui também não daria, porque o que ia ter de comércio de criança, né? Lá é possível, né? Então, ela está em dúvida entre abortar ou dar a criança para esse casal de americanos que não pode ter filho. E o filme é toda uma dinâmica que envolve isso, e é bem interessante. Depois todas as questões, o casal está em crise também, o cara tenta seduzir adolescente, o cara que quer adotar a criança tenta seduzir adolescente, isso provoca uma crise do casal, o casal se separa, ela acaba dando a filha para a mulher sem o marido. Mas nesse questionamento, a neta da minha colega, que já também é uma adolescente, comentou com a avó: vó, não dá para abortar, né? Eu acho que ela não devia abortar. E a minha colega, que é espírita, puxa, que legal, né? A minha netinha tendo uma consciência de vida, né? E ela pergunta: pois é, e por que, né? Tu acha que não deve abortar? Não, tu vê, o bebê tem unha. Ele já tem unha, como é que vai abortar? O que tem a ver, né? A lógica, né? Que não deve abortar porque o bebê tem unha. Quer dizer, essa justificativa do adolescente é extremamente frágil do ponto de vista de uma consistência de referência em favor da vida. Por que eu sou a favor da vida? Ah, porque o bebê já tem unha. Quer dizer, olha, então é uma adolescente, gente, que está num colégio particular, que tem uma família estruturada, e a avó se surpreendeu, porque a netinha é tão bem informada em relação à vida, tão descolada, tão cheia de contatos, mas quando é para lidar com umas questões básicas,
onde envolve princípios, envolve processos mais profundos de elaboração, tanto de raciocínio como de emoção, eles não têm. Né? E ela se assustou. Puxa, a minha neta, que tem uma boa escola, boas referências, que está na internet, faz um tipo de avaliação que é uma criança de 4 anos. Talvez uma criança de 4 anos podia dizer assim, ela tem unha, né? Mas uma adolescente de 13, 14 anos dizer isso é espantoso. Né? Então a gente vê que os nossos adolescentes, parece que eles têm muita informação, muito conhecimento, mas no fundo há uma capacidade enorme de discriminar a realidade, principalmente quando isso envolve questões internas e emocionais. Daí a gente vê adolescente que brigou com a namorada, porque está triste, pega uma arma e vai matando todo mundo na escola porque está triste. Né? Quer dizer, essa incapacidade de avaliar a dor do outro, a minha dor, de suportar também as minhas questões, de elaborar ela, de poder depositar no mundo essa culpa, né, esse ódio para o mundo, está cada vez mais complicado no nosso meio de vida. Né? E a gente tem que se alertar em relação a isso. Eu estou falando aqui um pouquinho mais de 1 hora, então aqui a gente já pode abrir também para algumas questões que eu acho importantes em relação a esse assunto. Não sei se alguém teria que colocar alguma coisa, trazer alguma reflexão, mesmo alguma pergunta. Então a gente fala em crianças cristais, crianças índigo, né? E que tem muita criança de luz, espírito de luz reencarnando, mas tem uma esteira de espíritos muito comprometidos, muito inteligentes. Os espíritos, as crianças de hoje, a gente teve que ter uma inteligência muito boa, né? Uma prontidão também muito grande de autovontade. Elas bem de pequenininha querem exercer a sua assertividade, eu quero isso, não quero, né? Assim, né? E o adulto oferece muito espaço para a criança, que antigamente a gente não tinha muito espaço, né, para ter autonomia. Então a gente vê a criança de hoje tendo muita autonomia, mas essa autonomia e essa capacidade intelectiva não quer dizer capacidade espiritual e nem emocional, né? Então há um hiato aí. Então a gente educa muito, né, para poder ser sucesso na vida. A gente vê escolas aqui em Porto Alegre que a criança já entra na formação no primeiro aninho da vida escolar, já numa relação muito competitiva, já voltada para o vestibular. Então já começa uma competição acirrada, porque, tu já leu teu livrinho? Não li, tu não leu. Já começa a incutir a questão que tem que se destacar, porque no futuro vão ter que enfrentar o vestibular. Então já começa uma dinâmica onde o individualismo, a competitividade e a agressividade, esse exercício de ser no mundo, de autonomia, começa a ser hiperestimulada. E a relação de solidariedade, de compreensão, de apoio mútuo, as redes de espaço social vão perdendo força, né? Então a gente vê crianças cada vez mais individualistas num mundo que precisa cada vez mais de solidariedade, né? Então a gente vê que existe todo esse movimento solidário no mundo. Salve as baleias, vamos tratar melhor os animais, vamos compor com a natureza, vamos se ajudar mutuamente. A gente vê todo um discurso nesse sentido, mas ainda em termos de sintoma, está numa sociedade que é extremamente individualista e competitiva. E isso nossos filhos estão vivendo de maneira direta, assim, né? E aí, gente, o que vocês acham disso? Não quero criar uma visão apocalíptica, mas a gente está no apocalipse. Eu não estou criando, a gente está. Pode falar. Pega o microfone que fica mais fácil de... Falou das crianças hiperativas e tal, né? Mas a criança cristal, por exemplo, ela tem mais ou menos, ou como seria essa parceria entre a criança mais
ativa e a cristal o que fala espiritualidade, né, que as crianças cristais realmente são mais sensíveis espiritualmente, têm uma certa consciência e amorosidade maior, né, diferente das índigos, né, que são mais... E a gente vê as crianças hiperestimuladas também, numa sociedade onde virou rotina, né, a ritalina, né, é que nem pão da café da manhã. Tu come o pão e toma ritalina já. Se tiver uma sociedade onde as crianças estão extremamente hiperativas, né, onde tu tem que funcionar com química para abrandar um pouco a hiperatividade, mas isso não é culpa dos espíritos que estão reencarnando também. Existe uma leva de espíritos que tem características próprias, mas existe todo esse cenário do mundo que favorece esse tipo de comportamento. As crianças já nascem num ambiente superestimulado. É superestimulado, né? A criança, com 2 meses de idade, ela já está indo para o shopping center, já está indo tal coisa, o quarto dela tem 1000 coisinhas, né? Com 1 ano de idade, ela ganha para o seu primeiro celular, né? A gente vê que criança com 2 anos de idade já ficam fascinados pelo movimento da televisão, o olhinho dela já está assim, uma bolitinha, hipnotizado na maquininha, porque a maquininha hipnotiza, gente, impressionante, né? Então, e aí os pais adoram da maquininha, porque elas ficam daí hipnotizadas, eles podem fazer as que eles querem, porque para apaziguar um pouco a criança é só isso. Isso, em vez de apaziguar, estimula mais a criança ainda, né? Então, a gente acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade a gente está estimulando mais, e aí a gente entra num ciclo vicioso, onde a criança tem que ser sempre estimulada por coisas maiores. Você tem que levar ela no shopping, no Megazone, depois tem que levar para tomar um sorvete, depois não sorvete, tem que tomar, daí chega em casa, tem mais a maquininha para poder apaziguar e passar o final de semana de extremo cansaço e pouco proveito, né? E então a gente tem um mundo de grande movimentação e pouco cansaço, e a criança é estimulada a isso. A gente tem uma sociedade que estimula isso. Essas brincadeiras de montar, essa brincadeira de interagir, isso não cada vez menos, né? Cada vez mais é tecnologia e brinquedos de muito estímulo, muita luz, muito barulho, etc. E aí que complica. Sim. Hoje em dia está muito fácil, né? Te relaciona com o rapaz ou com a menina e vai para casa. Sim. Porque aí a justificativa é o perigo, então é melhor que estejam em casa. Pois é que a gente está vendo, a gente vai assimilando sem questionar a cultura pós-moderna, né? E o mundo justifica, né? É melhor estar em casa do que estar na rua, tem droga na rua, tem violência, então é melhor estar em casa com o namoradinho, daí já tem, né? Daí a adolescente se acha dona do seu quarto, ninguém entra no quarto, tiraniza, né? Daí começa a mudar as relações de poder, é a adolescente que determina, daí, os espaços da casa, é a adolescente que determina o jeito da família funcionar, quando vê já sendo tiranizado pela adolescente, né? Ou favorecendo esses processos de vínculos Então, eu acho que isso é uma questão, claro, de foro íntimo, de livre-arbítrio, mas a gente tem que repensar esses comportamentos, né? E avaliar até que ponto essa liberdade toda, sem comprometimento, né, é interessante para os nossos filhos, né? Porque eles acabam realmente vivendo questões muito prematuramente, sem estrutura emocional. Então é melhor, às vezes, tu ser mais rígido em algumas coisas, mesmo que eles briguem contigo, e tu fique como um pai terrível, que todo pai é terrível na adolescência, brigando, não brigando, né? Do que tu ser conivente. Educar, hoje em dia, exige muito, né? Dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho, porque a sociedade nós temos uma sociedade que é tão exaustiva, que a gente troca também o consumo pela incapacidade da gente preencher esse lugar de relação e de educação, pelo próprio fato de a gente estar esgotado muitas vezes, né? Porque às vezes os pais já vêm de uma hora de trabalho, de uma vida também extremamente estressante, e o que eles mais querem chegar em casa é ficar
zumbilados, anestesiados, né? Não fale comigo, né? Aí vem a criança, né? Aí tu compensa a criança com o brinquedo que ela quer, porque por culpa, porque não pode dar o afeto, porque não tem tempo para educar, né? Ou a gente vê daí dois extremos, famílias disfuncionais que são muito, tá em crise, que não há uma relação de confiança, que não há troca, que há muita agressão entre as famílias, e famílias muito funcionais. Famílias que levam a criança no inglês, depois pega, ela é estimulada a fazer balé, depois ela vai, e aí tudo certinho, daí ela chega em casa, já está a comidinha pronta, é congelada, tal, e tudo funciona muito bem, muito funcional. Mas esse funcional não quer dizer afetivo, não quer dizer interativo, e as famílias muito funcionais são tão patológicas como as disfuncionais. A gente vê nas pesquisas em psicologia sistêmica, que trabalham as comunicações e as redes de papéis na dinâmica familiar, a gente vê que as famílias funcionais geram tantas crianças doentes, indivíduos patologizados, quanto as famílias disfuncionais. E parece que é tudo certo. Daí não pode ter conflito, não pode ter lugar para emoção, não dá lugar para dúvida. Daí a criança também cria uma falsa ideia que tudo é fácil, que tudo pode, ou ela tem muita dificuldade, não consegue falar. Eu atendi um caso de um adolescente que a família era super funcional, que os pais eram super assim, tudo de bom, né, inteligentes, bem colocados na sociedade. Então o filho se sentia na obrigação de ser assim também, né? Então quando ele tinha uma dúvida, ele tinha medo de perguntar, e quando ele perguntava, ele não tinha resposta, ele tinha exigência da família. Eu tenho que pular daqui para lá, mas eu não sei pular. Daí vinha assim, então ele tinha medo de dizer, como é que eu pulo? Que parecia que era óbvio que ele tinha que saber como pular. Daí quando ele não pulava, o pai dele falava, por que tu não pulou? Tu é capaz, tu pode. Ele enchia de estímulos, e ele ficava com mais ainda inseguro, porque, puxa, ele me disse que eu posso, e eu não estou conseguindo pular, então eu sou burro, eu sou incapaz. Ele tinha uma imagem cada vez mais pior dele mesmo, né? Porque, como ele não sabia como fazer isso, mas ele não sabe, porque a experiência que vai dar possibilidade. Tem coisas na vida que só a experiência determina. E numa sociedade onde tudo é muito rápido e tudo para já, esse tempo não é dado. Então, a família era muito funcional, mas ficava um hiato entre o mundo interno da criança, do adolescente, e a experiência da vida. Então ele foi se recolhendo, né, se focando no estudo, numa coisa de ansiedade, e uma dificuldade de interagir com a vida, e daí se escondendo na internet também. E olhando assim a estrutura familiar, parecia que tudo funcionava muito bem. Mas o quê? As relações não existem. As questões internas não há espaço para isso. Os nossos medos. Antigamente a gente sabia, a gente previa a coisa. Não, o filho vai enfrentar o primeiro dia de aula, né? Então tá, né? O filhinho vai começar a namorar, vou ter que explicar tal coisa. Então a gente banaliza tudo, porque tá tudo agora, é tudo tão fácil. A informação está aí, parece que tudo é tranquilo e não é. O adolescente vai ter medo igual, ele vai ter insegurança igual, ele tem dificuldade em relação à sua autoimagem. Todas aquelas questões que a gente viveu na adolescência, eles estão vivendo também. Só que parece que hoje em dia isso não existe. E tudo é mais fácil, mas não é. Só dá uma falsa ideia e ele está num drama também tão grande. Daí ele rompe nessas relações de violência, de banalização, de fazer sentido. E quando a gente tem um comportamento permissivo, onde parece que a gente é super para frente e está compreendendo o filho, na verdade a gente está impedindo ele de amadurecer, né? E aí vem as consequências depois, que são muitas vezes complicadoras, desastrosas. No contraponto, parece que se nós formos permissivos demais, ou se nós formos exigentes demais, nós estaremos pecando. Então, eu acho que o que existe hoje em dia são pais até mais jovens, porque hoje em dia a maternidade, a paternidade vem muito rápido, e que não tem como saber como agir. Aí nisso depende de uma mãe, de um pai, de uma avó para auxiliar na criação, e ao mesmo tempo há um conflito de gerações e de formas de educar.
né? Então, a gente que já tem filho, por exemplo, com 20 anos, como é o meu caso, nós ainda nos baseamos nos exemplos dos pais e dos avós para dizer, olha, no nosso tempo nós fazíamos dessa forma. Hoje em dia já é feito de uma outra forma, né? Então, acho que o grande ponto é o meio termo, talvez. A questão toda, a gente vê assim, jovens tendo filhos muito cedo, a gente vê também ao contrário, né? Casais não teriam ter filho, casando tarde, 35 anos, 40 anos, né? Querem ter tudo certinho antes, dando mais valor para a vida profissional, para a vida econômica. Depois que tiver a vida econômica estabilizada, realizado, daí eu penso ter filho, né? Então, a gente vê esse movimento acontecendo aí. Mulheres com 40 anos querendo engravidar com dificuldade, porque nunca pensaram em engravidar antes, e de repente do nada vem uma sensação, puxa, estou com 40 anos, daqui a pouco eu não vou mais poder engravidar, daí vem aquele desespero, porque tu vê, então falta essa conexão com o meu mundo íntimo, com as minhas necessidades de alma, né? Então, isso tudo na educação dos nossos filhos, a gente tem que estar atento, quer dizer, é uma educação em favor da alma. Então a gente tem que ver atrás daquele corpinho, atrás daquela realidade social que a gente vive, existe uma alminha, né? Então a gente tem que reconhecer que a alminha é aquela, né? E cada indivíduo tem sua singularidade. Então, o que falta é uma atenção mais cuidadosa, né, em relação ao outro, e perceber melhor nossos filhos, perceber melhor também a nós mesmos. E nesse movimento de vida, e é melhor a gente reconhecer nossas necessidades e ter clareza em relação a elas, do que querer falsear uma imagem que para a criança é muito ruim, porque isso é esquizofrenizante. As famílias esquizofrenizantes são as famílias que têm muita dificuldade de deixar clara a mensagem que querem ter para a criança. Elas querem dizer não, mas estão com medo, com culpa. Dizem sim com raiva. Então, essa dupla mensagem, essa mensagem ambivalente que a gente tem na relação, isso enlouquece até cachorro, né? Então, então a nossa forma de se comunicar, né? Então, mais do que um comportamento permissivo ou mais rígido, a gente tem que aprender a se reconhecer o outro. E criar esse espaço mesmo de diálogo, aonde a gente tem que exercer nossa autoridade. Não com violência, não com, né? Mas nós somos uma autoridade. E a criança precisa reconhecer no pai e na mãe essa autoridade que dá segurança a ela. E essa segurança, esse limite, é importante, porque delimita a possibilidade de eu poder tomar forma no mundo, que sem isso eu fico num vazio existencial. Então essa autoridade tem que ser exercida pelos pais. Sim. Do átomo, né? A bomba que desconstituiu a matéria e, enfim, energizou toda a estrutura. Bom, com as relações pós-modernas também as estruturas se desfizeram. Se perdeu as referências à medida que se desfez o que havia e não se reconstruiu para que se pudesse ter a base, né? Sim, isso aí, e na verdade, exatamente, é uma coisa bem importante estar colocando, que na modernidade, com a sua crise pós-modernidade, há um questionamento de tudo, né? A gente quebrou paradigmas, a gente quebrou todas as referências, mas não colocou nada no lugar. Então essa crise é exatamente isso. A gente desconstituiu a realidade, né? Mas a gente não sabe agora o que fazer com isso. Isso aí que eu te pergunto, como é que para quem está tendo, né, filhos a criar, ou mesmo quem está querendo se colocar nesse momento, né, seja com idade for, qual é a base? Da onde devemos nos pegar? Aonde vai iniciar essa estrutura? É numa fé, na religião? Não, eu acho que a questão toda é os valores morais, né? E o afeto, o amor, né? Quer dizer, existem leis naturais. Quer dizer, todo o nosso universo é constituído por essas leis naturais, né? A lei de sociedade está lá, né? No Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, se a gente tem claro isso, né? A gente está bem situado. O que a gente tem que fazer é aquilo que a gente chama de uma opus contra a cultura, né?
Se antes a sociedade humana é uma obra contra a natureza, superar a natureza, vencer a natureza, agora é uma obra contracultural. A gente tem que ir contra a cultura, contra a maré daí, tem que questionar isso. A gente tem que resgatar novamente questões muito básicas que se perderam, né? Existe um psicólogo americano, James Hillman, que ele até propõe voltar a recuperar o modo de ser de antigamente, estilos, né? Como, por exemplo, o respeito pelo mais velho, deixar o mais velho sentar na cadeira, né? Reconhecer que existe padrões de comportamento que é um exercício de distinguir realidades, momento histórico de cada um, e que não é um respeito só por uma exigência ou por uma determinação de uma regra imposta, mas que é realmente um entendimento de questões que estão ali implicadas naquele comportamento, que tem que ser, de novo, reconhecido. Então, ele fala do modo de ser, do estilo, do comportamento, que envolve isso que a gente está falando do cuidado. Uma atenção cuidadosa para com a vida. Uma atitude de respeito, onde respeito quer dizer respectare. Vem do latim, quer dizer olhar de novo, olhar pela segunda vez com o olhar do coração. Então, vamos olhar com o olhar do coração, vamos olhar com cuidado, com uma atenção maior em relação a nós mesmos, minha coisa. Então, se a gente tiver esse olhar cuidadoso para a vida, tendo de base o evangelho, né, os valores morais, a gente está começando bem. Claro que os estilos, a forma vai mudando, né? Então não tem problema nenhum, de repente, um comportamento diferente do que era 20 anos atrás, desde que ele esteja baseado em valores morais bem definidos, saudáveis, onde questões que envolvem princípios morais, onde o afeto, onde o respeito, onde a consideração pelo outro esteja envolvido ali. Então, se a gente fazer isso com as nossas crianças, e mostrar que a criança tem que ter isso com a gente também, enquanto pai, né? Que às vezes eu vou estar cansado, eu não vou poder dar atenção para o meu filho como eu queria, mas vou dizer, meu filho, estou cansado, né? E assumir meu cansaço, e ver com ele possibilidades, dar limite, ele entender que ele tem que também dar conta de certas coisas, né? O limite é super importante, aquela visão dos anos 60, da psicologia americana, né? Bicho grilo, paz e amor, onde, né? A gente viu que não dá certo, a criança precisa de limite, então tudo isso tem que ser resgatado de novo. Agora, claro, num contexto, num cenário novo, onde a gente vai atualizando isso de uma forma mais adequada aos espíritos que estão reencarnados, né? Mas a base é a mesma, né? A base sempre é a mesma, né? A base do respeito, do amor, da consideração, essas coisas todas que vão se perdendo. A última pergunta? Tá, última pergunta. Hoje só uma pergunta ali. Tu fez uma colocação ali em relação à hiperatividade, e até citou a Ritalina ali e tal. Como que eu vou chegar no meio termo na questão da influenciação dos estímulos, por exemplo, hoje, porque o estímulo de hoje, pela internet, pela televisão, ele é um pouco diferente dos estímulos que nós tínhamos algum tempo atrás. Até, digamos assim, no caso de criança, por exemplo, nós chegávamos da escola, almoçávamos, saímos pra rua pra brincar, jogar né, bola, jogar futebol, ia até 10, 11 horas da noite, né, naquele estímulo. Então, assim, como que eu vou chegar no meio termo, digamos, pra criança hoje, que também tem algum estímulo, quer brincar, quer correr? Sim, o que a gente tem que ver, né, é que a sociedade, ela é muito estimuladora, né? Então, a nossa mente é uma mente inquieta, né? A gente está numa sociedade, como eu falei para você, de um lado uma sociedade ansiosa, então a nossa mente é uma mente inquieta, hiperestimulada, de outro lado uma emoção esvaziada que gera insegurança e perda de referência. Então a gente está vivendo isso aí. Então, mas a nossa mente, né, ela pode ser educada. Então a gente vê assim, hoje em dia, por exemplo, tem muita pesquisa em mindfulness, em psicologia, que são trabalhos de meditação, né? E trabalhos com meditação com criança, a gente vê crianças hipertensas, já pequenininhas hipertensas, crianças com crise de ansiedade, que um trabalho de meditação, trabalho de harmonização tem dado bons resultados. Então, na verdade, não é que tu tenha que
deixar de conviver com esse mundo, mas tu tem que estar acima disso, não pode estar identificado com esse mundo. Então, ajudar a criança e nós mesmos a não entrar no movimento apenas de se deixar levar pelo fluxo da vida, sem questionar. E eu aprender com a minha mente a poder me desligar, a poder estar acima do estímulo e poder ser dono de mim mesmo. Isso a gente não consegue ser. E aí esse trabalho com a mente, de apaziguar a nossa mente, de harmonizar, de poder ter tempo para a gente poder ter vida interior, que a gente não tem vida interior. Né? E vida interior é muito importante, é viver a alma, né? Contatar com a nossa alma, ter momentos de meditação, de prece, de avaliação, de reflexão, ter momentos que a gente possa realmente nos relacionar conosco mesmo. E ajudar a criança a fazer isso, ajuda ela a poder ir para o mundo sem estar tão afetada com as coisas desses estímulos todos. Então, é um processo de começar a aprender a lidar com esse estímulo todo, né? Então, mas para isso a gente tem que olhar para isso, começar a pensar sobre isso, e começar a ter condições de saber que a gente pode estar acima desses estímulos. Mas para isso a gente tem que fornecer instrumentos para a criança. E eu observo o seguinte, que essa geração de 70 e pouco, essa liberdade veio devido a uma revolta com o paradigma anterior, que era muito rígido, e aí aquilo que eu recebi do meu pai, aquela rigidez, agora eu vou deixar toda a liberdade com meus filhos. E aí se perdeu, porque aí ele deu liberdade demais, e agora a gente está vendo que não é toda a liberdade. Não precisava ser uma revolta daquele paradigma anterior, mas também não pode ter toda a liberdade. Existe um limite para poder formar o caráter. Né? Eu vejo, de outra coisa, só um pouquinho, eu vejo até agora, como eu não tinha, não podia, meus pais não podiam, agora eu vou dar tudo para o meu filho. Eu tenho um neto lá, que é por parte das outras tias, que não tinham, na época não tinham, agora, só para te ter uma base, no aniversário, no fim de ano, um menino só ganhou 20 ovos de Páscoa. Né? E vamos dar tudo, porque aquilo que eu não tive é uma revolta. É uma revolta. Aí até os pais disseram, não, mas é demais, não. Para uma criança de 4 anos, 20. É uma intoxicação, vão matar a criança. Então é um excesso, é uma revolta. Não então, é? De eu vejo que eu olho sempre o psicólogo do canal Espada, daquela a televisão, que eles falam sobre isso, exatamente isso. Isso mesmo que eles tentam recuperar aquilo que se perdeu na geração 70 e poucos, nesse novo paradigma. E eu vejo vocês falarem, você falou, eu vejo que vocês estão querendo recuperar aquilo que houve o excesso. Né? Claro. Eu sinto isso em você aí. Reavaliar e buscar essa síntese. Não sei se estou certo, se é isso mesmo. É uma revolta. Uma das questões é essa. É uma revolta. Não, meu pai, eu vejo nas músicas de uns amigos meus que até tem, que agora me faltou amor, mas sobrou cabo de relho e outras coisas. Então aquilo eu vejo friamente a revolta que eu... Mas o amor ainda está faltando, tá a liberdade. Então, era isso, amor, só né? que eu obrigado. queria ver se tu está de acordo. Tudo é por aí. Tá. Ok. Nosso tempo já está esgotado.